Olá, pessoal. Olá. Bom, vamos dar uma olhada aí para todos e todas aquelas que gostam de pesquisa da história agrária, da história agrícola. Vamos dar uma olhada então nos acervos digitais, os acervos que nós temos publicados agora no acervo digital da Biblioteca Nacional. Então, vamos fazer um tour por este acervo, porque muita pesquisa que é feita dentro da universidade precisa ter acesso a esses acervos digitais, justamente para não manusear os documentos diretamente no arquivo. O que isso possibilita? Uma melhor conservação dos acervos, visto que a própria pesquisa, o manuseamento do material histórico, dos documentos históricos, prejudica e acaba deteriorando estes acervos. Então, eu acredito que é uma tendência aí da humanidade, uma tendência das políticas públicas de tornar público, de forma digital, o acesso a essa documentação histórica importantíssima. Bom, com relação à história agrícola do Brasil, nós temos vários e vários periódicos que versam sobre isso durante esse período. Eu escolhi um periódico que eu considero bastante interessante, que é da cidade de Joinville. Mas aí eu vou mostrar para vocês como que nós acessamos ali, né? Primeiro nós precisamos acessar o site da Biblioteca Nacional Digital do Brasil. Aqui já conta com 10 anos de idade e tem um grande acervo, desde o século XVI até o século XVII. Mas o que interessa para nós, assim, o foco do nosso objetivo é dar uma olhada nestes periódicos, nesses jornais do século XX. E aí eu selecionei alguns deles, claro que tem outros muito mais interessantes, mas eu selecionei alguns deles. Tá? Então você precisa ir lá no acervo digital e clicar em Hemeroteca Digital. Clicando em Hemeroteca Digital vai aparecer aqui 3 campos. O período que você deseja, ali, o período que tu desejas pesquisar. No meu caso é de 1930 a 1939, porque eu acho muito interessante como que a política agrária no Brasil mudou, né, da República Velha, que era basicamente uma agricultura café com leite, uma política econômica café com leite, para uma agricultura voltada mais para o desenvolvimentismo agrário, enfim, nesse período. Então eu selecionei esse ano, de 1930 a 1939. Esse é o meu recorte temporal. E de periódico, você clica em periódico e no periódico vai aparecer aqui, dá para escolher vários periódicos, né? Do Maranhão, enfim, até de Portugal dá para escolher os periódicos, mas eu escolhi o periódico A Agricultura de Santa Catarina, beleza? Aí abrindo esse periódico, vai abrir uma nova página, e aqui nessa nova página vocês têm um campo, que é uma pastinha de arquivo aqui, né? Vocês podem escolher o ano, eu escolhi o ano 1965, essa é a edição 1, tá, de 1965. Para melhor visualização, vocês podem fechar a aba, e aqui em cima é a página, ó, página 1, página 2, página 3 e a página 4 do periódico. Então, claro que esses periódicos vêm com propagandas, vêm com uma série de outras informações históricas da página. Aqui nesse primeiro periódico mostra o Estatuto da Sociedade de Agricultura e Criação de Joinville, que foi fundado em agosto de 34. É interessante essa parte porque isso, né, na discussão sempre aparece quem participava dessas reuniões no estatuto, enfim, e era voltado a quem, né? Quais pessoas eram voltadas, os secretários gerais, enfim. E aí, claro que deixa eu ver se na outra página consta as propagandas, ó, ajudem, enfim, a agricultura. Bom, dos sócios, seus deveres e direitos. Né? Existe muita conversa que não tem fundamentação histórica de que os estatutos daquela época eram voltados somente para os homens, somente para os lavradores, homens. Né?
mas não é verdade. O que a documentação histórica nos informa que também era voltado para as mulheres, né? Então vamos ver ali dos sócios, né? Quem pode fazer parte dessa sociedade agrária, agrícola, naquele recorte ali de Joinville, né? Então aqui vocês podem olhar, né? Só podem fazer parte da sociedade de lavradores e criadores os que se dediquem a essa profissão, homens ou mulheres, com exceção do primeiro secretário, que pode exercer outra profissão. Então, aqui no documento histórico está bem claro que os sócios podem ser tanto homens quanto mulheres. E aí os direitos e disposições gerais são os mesmos, claro, para homens e mulheres. Tá? Então, a dinâmica, claro, o palavreado da época utiliza muito masculino, né? Lavradores, agricultores, enfim, mas entende nesse aspecto homens e mulheres. É lógico que todos nós sabemos que a realidade da época era bem diferente. Bom, fala sobre a saúde dos lavradores e da sua família, sobre o trabalho, o cuidado. E aí, claro, tem muito esse debate do atraso. Até tem uma parte que só é atrasado o município que quer, né? Tal atraso parece que não tem mais remédio, né? Há tantos anos que esses municípios permanecem no mesmo estado de pobreza. Então há uma preocupação com o desenvolvimento rural grande aqui nesse periódico. Isso se repete em todo o início do Estado Novo. Aí vamos lá na nossa pastinha. Vamos na edição do ano de 1936, a edição 05. É uma parte muito interessante que eles falam dos cultivos, as moléstias do bezerro, são doutores veterinários que cuidam dos criadores. E a plantação da mamoneira, que logo em seguida, quando chegaram as mamonas, a semente da mamona, que era uma promessa econômica do óleo, enfim, os lucros, aumentar os lucros na roça por causa do óleo da semente da mamoneira. E essa mamoneira, claro, aí ela, né, tem toda a questão de como plantar, onde plantar, os preços de custo, o que é muito interessante. E aí, se vocês forem olhar os periódicos em geral, eles têm essas características que o pesquisador da história do mundo rural pode recortar, fazer o recorte como ele bem entender, como ele quiser, porque na verdade o que o periódico serve como fonte primária precisa de alguns filtros do próprio historiador, alguns filtros do que está se dizendo aqui e o recorte do contexto, como que o contexto funciona nesse sistema. Vamos na edição 4, vamos ver o que eles fazem, de 9 de março de 1935, nós estamos no período entre guerras, então, por exemplo, há todo um cuidado com a alimentação nesse período, porque seria do campo essa demanda da cidade pela alimentação. Então aqui de novo aparece a questão das repartições agrícolas e o atraso de muitos municípios é às vezes vergonhoso aos brios da nação. É um palavreado de época. As rendas públicas que dependem dessa produção observavam que o município que não possuía um setor rural desenvolvido, eles não teriam um trabalho agrícola organizado, né? Tá bem aqui circunscrito, aqui está bem grifado. Então há uma crítica já nesses jornais aos povos que viviam da enxada e não da mecanização. E, inclusive afirmando que a própria tecnologia e outros adventos, enfim, poderiam melhorar a agricultura. Por isso que talvez a malfadada Revolução Verde tenha tido tanto sucesso entre esse público. E a Revolução Verde é algo que tem que se pensar, né? Eu fiz algumas considerações, claro que sobre esse processo, mas que é um processo bastante interessante de observar, porque o que é dito, o pai acho que 40 anos depois, Norman S. Borlaug ganha o prêmio da Paz, o Prêmio Nobel da Paz, em 1970, e
como era muito narcisista, tem 2 livros, inclusive, né? The Man Who Fed the World, né? O Homem que Alimentou o Mundo. E o outro é Norman Borlaug On World Hunger, na fome mundial. Por quê? Porque esses discursos de que a própria miserabilidade do campo seria suprida com uma melhor qualidade das variedades de alto rendimento, ela nasce já de um contexto anterior, de um contexto que vem surgindo da própria manifestação popular de obter aí insumos externos. Não é algo que nasce do nada, é algo contextualizado. Então, a população quase toda pobre ou de andrajos muito doentes, gente perdida ao progresso do país. Esses pobres municípios estão ainda parados há 30, 50 anos, pobres e parados. Então a ideia geral da preocupação desses periódicos era justamente uma solução mágica, que viria através da política, através das prefeituras e de outros meios. Então há uma série de publicações no periódico sobre a produção da farinha de mandioca, a plantação de cebolas, o cuidado, enfim, a venda, a troca, inclusive os preços dos saldos líquidos, brutos. Isso dá para fazer uma análise estatística muito boa sobre a variedade dos preços. Voltando lá então na nossa página, vamos ver se a gente acha outro periódico interessante desse processo para navegar. Digamos que vocês tenham interesse além da história do mundo rural. Vamos ver se vocês têm arte democrática, Aurora, ordem social, a bala, a balança. Vamos ver a bandurra então do Maranhão. Vamos ver a bandurra, vamos selecionar aqui o período, 1820 a 1829, ou seja, 100 anos antes daquele primeiro periódico que nós vimos, e pesquisar. Então nós estamos aqui 100 anos antes, nós estamos no período do Império, nós estamos no ano de 1828, e aí nós temos desde a edição número 1 do jornal A Bandurra. E isso tudo é uma questão de 15 de janeiro de 1828, primeira parte, declarações preliminares. Então aqui tem todas as publicações. Nesse período nós tínhamos o poder moderador, então o próprio imperador lia, tinha acesso a essas publicações. Índice dos materiais, uma das sessões da Assembleia falou, bandurra afinada, Maranhão, tipografia nacional. Vamos para a próxima página da edição 6. Vamos para a próxima página. Algumas páginas estão em branco porque são os versos, parece tipografia. A coleção faraólica, originais decentes, desembulhar matéria velha, cédica e tão crassa como a ignorância, que não perdurou. Então tem muitas manifestações populares, deliberações. Juntaram-se os capatazes da patifaria e os mais experimentados encanecidos em alicantinas e fizeram conselho para fim de atraiçoarem a bandurra, de tal modo que ela não pudesse escapar à morte que eles lhe desejam. Eu te a renego, diabo. Então aqui tem os últimos esforços ali para trabalhar a bandurra. A bandurra é uma espécie de atividade, então, desses senhores que eram preocupados com as questões do império naquele processo de economia. Então fala sobre o pobre quitandeiro, correu para truncar as portas, enfim. Então me parece que a consciência política imperial daquele processo ela era publicada nestes periódicos e estava tudo vinculado a uma coisa só. Por exemplo, a agricultura não era separada
da discussão política, tá? Principalmente no estado do Maranhão nesse período. Então é muito interessante observar, a disposição que o próprio 35 páginas tem esse, é um material muito abundante mesmo. Junho de 1828, índice dos materiais. Aí aqui, quem trabalha com história das populações indígenas, por exemplo, no Maranhão, vai ver que aqui nós temos, ó, o ofício do ministro, a civilização dos índios, 345 a página, índice das matérias. Então nós vamos lá vamos ver se a gente acha da civilização dos índios, a primeira parte. Até mesmo porque o Maranhão era muito ocupado pela população tremembé, pelos tupinambás, enfim, os remanescentes dessas populações originárias. Então aqui nós vamos encontrar toda a questão da relação política com as populações indígenas, até porque havia um interesse da coroa naquela época de aproveitar as produções das aldeias, dos adelmentos dessas populações indígenas. É muito interessante, né? Dá para diminuir aqui, dá para aumentar o tamanho, a largura, o documento pode vir assim, ó. Assim até é mais fácil de ler, ó. Vamos ver se a gente acha ali às vezes demora um pouco para carregar. Vamos ver se a gente acha da civilização dos índios, que nos interessa bastante em história da cultura indígena. Este documento aí de 1828. Eu lembro que 1828 é um período regencial, nós estamos na regência, então questionando a autoridade do Império, vocês podem olhar bem aqui, questionando a autoridade do Império sobre vamos ver. É interessante porque 345, já vou chegar lá. 343, segunda parte, artigos do ofício, a bandurra afinada, repartições de negócio da fazenda, 342, 343. Tem que ter um pouco de paciência para analisar isso, porque na verdade todo documento precisa de um olhar atento, porque sempre escapa alguma coisinha, sempre aparece alguma outra coisa interessante a pesquisa, porque fala às vezes sobre o clima, sobre problemas climáticos, sobre problemas sociais. Ali está falando, por exemplo, dos missionários, a crueldade que os missionários têm tratado com esses caciques. Aqui nós chegamos então, né, na parte que fala dos indígenas, dos povos indígenas do Maranhão. Ó, as províncias do Pará, as missões, enfim, ofício. Olha só que interessante, olha. Promover e fixar os novos estabelecimentos dos gentios, dos indígenas, nas margens e lugares que lhes forem mais cômodos. Isso também veio de uma política pombalina, na verdade, ali do século XVIII, 1750, 1760. E os missionários cuidavam disso, até mesmo porque a igreja estava nesse processo de ajuizar e aldear essas populações indígenas. Aqui fala sobre o cacicado, deixa eu ver se eu acho o cacicado. Aqui, ó. É natural que eles respondam aos nossos missionários o mesmo que disse um dos caciques da América Espanhola à vista de semelhantes violências: não queremos o vosso paraíso, se também lá houverem espanhóis. Essa é a fala de um indígena falando para os missionários, né? Eles usam a mesma palavra que eles recusavam, o paraíso dos padres. É muito interessante, pessoal, porque indo a fundo nós conseguimos entender
como que o Império foi cruel com essas populações que moravam no Maranhão e que moravam naqueles ambientes. Aqui tem uma outra parte, ó, a fazer os seus respectivos estabelecimentos, nas suas aldeias, até que tenham insensivelmente contraído hábitos opostos aos da liberdade e independência nacional, pois já é um problema que a inércia, a indolência, a incapacidade que se supõe congênita aos índios se deve atribuir menos ao temperamento e ao clima do que a causas políticas e morais, sendo a principal desleixo de educação que há inutilizado a emancipação desses infelizes e sistema de os oprimidos com trabalho e o sistema de os oprimir com trabalhos a que não estão acostumados e com que não pode a sua débil compreensão. Veja como esse primeiro parágrafo da página 347 nos fala muito sobre como que o Império percebia as populações indígenas no Brasil naquele momento. Numa primeira parte, eles queriam, num primeiro momento, eles queriam a produção indígena dos aldeamentos e até a mão de obra escravizada desses indígenas para trabalhar nas colônias, enfim, nas lavouras. Mas se vocês perceberem esse parágrafo, a quantidade de preconceito, de falso paradigma, de ideias totalmente contraditórias ao que são realmente as populações indígenas, fica muito claro. Então veja, olha só, pois já é um problema que a inércia, a indolência e a incapacidade que se supõe congênita aos índios se deve atribuir menos ao temperamento e ao clima do que a causas políticas e morais, sendo o principal desleixo de educação que há inutilizado a emancipação destes infelizes e o sistema de os oprimir com trabalhos a que não estão acostumados e com que não pode a sua débil compreensão. Veja como é carregado de racismo, de preconceito, veja como é carregado de um discurso de limpeza étnica, de genocídio mesmo, um discurso que leva a crer o leitor desse jornal na época de que se eles não servem para nada, eles devem ser extintos. Então, percebam a sutilidade da palavra do escrivão aqui, do que escreveu isso. Enquanto se não banir este pernicionismo no sistema internamente, que nestes últimos anos afugentou e fez reverter para suas malocas a maior parte dos gentios. Gentios significa indígenas bravios, indígenas que não se submetem ao processo colonizatório. Que o zelo de alguns missionários e o desejo de terem amizade com os brancos haviam feito descer não poderão substituir e manter-se estes nascentes associações, que exigem um maior cuidado, sendo impossível que ame o suporte voluntariamente uma dura escravidão quem acaba de sair do estado de uma liberdade absoluta e sem limites. Então, ou seja, aqui já está claro que os indígenas há muitos anos já estavam se organizando para evitar este paradigma colonizatório, esse paradigma imposto pelo europeu. Tá? Mas eles insistem, né? As leis mecânicas da natureza animal são esses limites. E eles sempre utilizam no Império o Evangelho como argumento. O Evangelho é, sem dúvida, o grande instrumento da civilização dos povos, o mais forte. Enfim, aqui não dá para ler: desterrando a barbaridade e a cegueira de homens, né? A espécie de racionais adoce os seus costumes. Então o Evangelho é sempre uma desculpa, foi sempre uma desculpa do Império, principalmente através da Igreja Católica, para amansar esses povos, para racionalizar estes povos, aqui como ele usa a palavra, para adoçar estes povos e trazê-los à sociedade à sombra das leis dos brancos. Mas como poderão eles acreditar em tais promessas de uma religião incompreensível aos seus mistérios? Aqui, claro, que tem um vislumbre, digamos assim, de sanidade do que está escrevendo, porque é lógico que ele está percebendo que são populações que possuem outra língua, outra cultura, outra realidade, mas mesmo assim ele insiste. É muito interessante. Então vocês podem... Tem várias edições da revista Bandurra, tá, do Maranhão. Para quem quer estudar a história do mundo rural, consegue inclusive ir aqui, ó, nas páginas
e ver, por exemplo, se trata alguma coisa sobre os indígenas, se trata alguma sobre os remanescentes quilombolas e ir pesquisar lá na página depois com muita facilidade. Pode visitar lá na página com muita facilidade, vai escolhendo a página, mas isso determina, claro, precisa de uma certa paciência. 28 de agosto de 1828, nós então estamos no processo ali, um processo bem confuso no Brasil, um processo em que o próprio filho, Dom Pedro I, assume, mas ele fica ali com uma, digamos assim, uma regência trina, fica com 3 regentes que vão dominar e vão cuidar dos assuntos do império. Bom, aí claro, tem os mais recentes, para quem se interessar por mais recentes, esse aqui tem 200 anos quase, mas aí se vocês quiserem ir nos mais recentes, basta colocar aqui o período, por exemplo. Vamos ver a Bonança, Califórnia, a Cançoneta do Rio de Janeiro, a Carapuça do Rio de Janeiro, a Casaca. Vamos ver se a gente acha um do Rio Grande do Sul aqui, só para complementar. Santa Catarina, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui, ó, A Democracia do Rio Grande do Sul. Um jornal democrata, vamos ver os períodos. 1870 a 1879, pesquisar. Então está aqui, aí vamos abrir a nossa pastinha do ano de 1874. Vamos na edição 2, porque a edição 1 normalmente trata do estatuto e outras coisas. Bom, órgão do Partido Republicano. Eu lembro que esse período, pessoal, 1874, o Brasil ainda era uma monarquia, ainda era império. Então o Rio Grande do Sul, ainda com esse vício da Revolução Farroupilha, então tem ainda o Partido Republicano Rio Grandense, o PRR. Porto Alegre, 9 de novembro de 1871, um novo partido, então surge o PRR. Aqui eles trazem as noções da Revolução, principalmente as portas da Revolução que está por vir, que é a Revolução Federalista, uma revolução muito sangrenta no Rio Grande do Sul. Então, as verdades da Revolução, porque havia muito debate sobre aquelas pessoas que ficaram, por exemplo, os ex-farrapos, enfim, os ex-coronéis farroupilhas, com os espólios de terra e com uma série de coisas. Vamos ver se a gente consegue diminuir aqui o mainframe. Pronto. Mas eles são muito legíveis, todos eles são muito legíveis. Vamos ver se eu consigo expandir. Dá para expandir. Pronto. Então nós temos várias e várias manifestações republicanas, democráticas, enfim, inclusive com informações de pessoas que traziam, principalmente os italianos, os imigrantes italianos que vieram para o Rio Grande do Sul nesse período, 1870 e poucos, que traziam esses ideais republicanos da Europa. Então, os imigrantes que vieram para cá, italianos e alemães, enfim, né? Sempre tem uma notícia de estado dos ânimos, dos povos, enfim, mas é sempre interessante observar que tudo passa pelo processo. Tem até quem gosta aí de história da arqueologia, ó, escavações fósseis. Nem Cambyses amava o vinho como Cili ama a cerveja, o lúpulo, blá, blá, blá. Então aqui tem uma parte sobre a descoberta do lúpulo, né, a descoberta da cerveja, como é que se faz cerveja, também voltado a esses imigrantes alemães que chegaram no Rio Grande do Sul por essa época, mais ou menos. O pessoal que pesquisa a migração alemã, por exemplo, em São Lourenço do Sul, a cidade onde eu resido, é bem interessante. E aqui um artigo, a mulher, vamos dar uma olhada, o que em 1874 se pensava da mulher no Rio Grande do Sul. Vamos ver se eu consigo aumentar aqui, ó. Deu para aumentar, olha. A mulher, vamos ler para vocês esse trechinho de 1874. O espírito humano vacila quando entre si compara as obras da sabedoria infinita.
Ainda hoje, depois de perpassar de tantos séculos, a ciência não achou a solução de muitos problemas, onde revelou-se mais sublime a sabedoria de Deus. Seria difícil responder em relação aos inumeráveis mundos do espaço e em relação aos imperceptíveis seres da nossa vista, que a nossa vista não alcança. A mulher é uma das mais belas criações no seio da imensa natureza. Ela constituiu-se desde os primeiros tempos de uma lei histórica. Foi ela que criou e amamentou em seus seios a família, o povo e a humanidade, ensinando o homem a erguer nobres cultos no silêncio do lar, a virtude no altar da pátria, a liberdade na imensidade do mundo e a Deus. O geômetra de Siracusa, com todo o seu gênio, jamais pôde encontrar um ponto de apoio para levantar no espaço o mundo físico. A mulher, com sua fragilidade material, encontrou em seu coração um ponto de apoio para dezenas de vezes levantar e atirar nos braços do progresso o mundo social. Os pessimistas inimigos do sexo feminino têm sempre negado inteligência e vontade à mulher, concedendo-lhe de 3 faculdades que possui toda a alma humana, uma única, a sensibilidade. E, no entanto, qual o grande fato que tenha marcado uma era da civilização na história dos povos, que a ele não se tenha associado ao elemento feminino? Muito bonita a passagem. Qual a nacionalidade que formou-se, a religião que nasceu, o pensamento grandioso que ampliou-se e frutificou na terra, que prescindiu da intervenção da mulher? Qual foi essa instituição que mobilitou um povo sem ter recebido esse batismo moral que, em nome da liberdade e do direito à mulher, inocula em todas as concepções grandiosas? Bom, daí ele vai transcorrendo sobre a primazia e a importância primeva da mulher na vida da sociedade gaúcha, da sociedade regional. Então, até para fomentar discursos de gênero, formas de gênero, a história do gênero, é interessante dar uma olhada nas fontes oficiais daquele período, nas fontes documentais deste período. Tá? Nós acabamos vendo generalizações, né, que no século XIX a mulher era tratada como animal, como bicho, como intocada em casa, enfim. Mas o que nós vemos é que tem coisas e coisas que precisam ser analisadas à luz da ciência histórica, à luz da metodologia e da análise documental. Até mesmo para que isso não se fixe na cabeça como um fato, que na verdade não aconteceu. Aí, além da história de gênero, que seria interessante observar, e da história das populações indígenas, da história agrária, existem muitas e muitas coisas que podem ser aproveitadas com essa documentação. Claro que são periódicos, nós temos documentos que são oficiais, mas são periódicos, e além desses periódicos nós temos inquéritos policiais militares que também estão arquivados aqui, nós temos batismos, nascimento, no caso inventários pós-mortem, que são importantíssimos para quem quer trabalhar com história econômica. É muito bacana. Tem algumas que estão mais desfocadas, mas mesmo assim dá para ler. Se vocês aumentarem aqui, vai ser possível ler a digitalização de uma maneira bem tranquila, sem precisar, por exemplo, manusear os documentos diretamente para não destruir o acervo. E nem precisar viajar, por exemplo, para o Rio de Janeiro, viajar para o Maranhão, viajar para outros lugares. De casa mesmo você consegue estabelecer um método de pesquisa e fazer a análise que você quer aí dentro do material. Muito bacana. Bom, pessoal, era isso, né, que eu tinha para falar, para conversar com vocês hoje. Muito obrigado por terem escutado. Isso aqui é de grande utilidade para quem faz pesquisa histórica, de grande utilidade para quem quer ter uma base científica no seu discurso histórico, porque hoje nós vemos tanta bobagem sendo dita, tanto absurdo sendo dito, que talvez a única salvação seja realmente o retorno ao arquivo histórico, se aprofundar na documentação, com método, com análise, para não deixar que absurdos sejam ditos e sejam proliferados como fake news. E eu acredito que o historiador é uma grande luz hoje na humanidade
para não deixar esquecer aquilo que a sociedade quer lembrar, visto que a memória é um elemento transversal. A memória, a encrenca, vamos ver a encrenca no Rio Grande do Sul, vamos ver os períodos. Olha o nomezinho do jornal, que legal, 1910, cara, no período da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Vamos pesquisar a encrenca aqui. Vamos dar uma olhada na encrenca. Esse aqui já está na prefeitura de Caxias do Sul. 1900 e... Vamos ver se em 1914 de repente tem até alguma coisa sobre o Titanic ali, entre 1912. Vamos ver as edições. Olha, uma xilografia já bem interessante. Horas Tristes, ano 1, 15 de novembro de 1914. Adão e Eva, ingratidão. Há uma questão muito associada à questão cultural dos imigrantes italianos também, justamente porque a Igreja Católica é muito forte nesse processo. Cartas de um Franciu, palpites administrativos, janelices, o distinto charadista, Adão, croniqueta, né, uma pequena crônica, uma croniqueta. Então isso é muito interessante para observar, porque vai aparecer aqui de inúmeros fatos, né? Estão dizendo, olha, que hoje, 15 de novembro, dia em que o Marechal tem que entregar a rapadura, mas que dizem que lá pelo rio vai haver uma turumbanda que não traga alguma fundúncia, um fundúncio para o nosso estado, porque estamos todos vendo as coisas pretas neste regime de viver às claras, que o Candinho arrematou um sortimento de relógios para mulheres, será para o pessoal andar na hora, que com a chegada dos cavalinhos anda muita gente assanhada, na verdade, uns cavalinhos é bom mesmo, que na forqueta, devido aos furtos, foi destaçado pelico para rondar uma noite de bancos das lavandeiras, que tem dormido no ponto, os gatunos lhe roubaram as botinas. É interessante observar isso aqui, porque tem cada coisa legal, cada fato legal, e aí tem alguns personagens, aí nós vamos entrar nas análises da microhistória, assim, nas análises das trajetórias das biografias. Olhando todos os periódicos, olhando os documentos, às vezes aparece uma figura, ali uma pessoa, né, um nome, e ele vai aparecendo por vários jornais, dá para fazer até uma biografia dessa pessoa com o seu contexto histórico através dessas análises. É muito legal, é muito legal. E aí nós fazemos uma viagem histórica, assim, através da leitura desses documentos históricos, nós nos remetemos ao tempo, voltamos no tempo, e claro, com aquele esforço quase que utópico do historiador, tentamos vislumbrar o passado como aproximadamente como ele era, né? Como funcionava. E como funcionava a própria mentalidade das pessoas, porque é muito rápido a mudança das mentalidades, assim, a mudança das gerações, a mudança é muito rápido mesmo, muito rápido. Às vezes de um para outro nós já sentimos uma diferença grande. Aqui é 1914, República Velha, um jornal da imigração italiana em Caxias do Sul. Mas se vocês forem para outra região, já muda a perspectiva e a questão cultural. Então veja que esse recorte ele é muito importante de ser feito. É preciso bastante método, calma e paciência para poder verificar tudo, né, conforme nos ensina ali a metodologia histórica. Eu sempre diminuo essa parte do lado que eu consigo ler aqui, né? A questão do jogo, tem o mesmo, mais ou menos a mesma crônica, né? As mesmas croniquetas do jornal anterior. Mas foi um dos principais jornais de Caxias do Sul nesse período, e é importante que ele traz notícias do mundo inteiro. Inclusive produtos agrícolas, produtos agrários, formas de produção. Aqui eles falam muito sobre as videiras, sobre as uvas, muito bacana. Retornando lá,
Eu acredito que a Encruzilhada é outro periódico do Rio Grande do Sul, dá para escolher o período aqui, né? 1890 a 1899. Bem, esse período foi sangrento. Esse período aqui foi o período da Revolução Federalista, pessoal. Então, com certeza vai falar da guerra. Vai falar da guerra de forma bem clara. Vamos ver se eu consigo. Ano de 1892 foi bem o ano que Júlio de Castilhos, eu acho que assume o poder castilhista. Vamos ver. Propriedade do Possídio, a Encruzilhada. Estado do Rio Grande do Sul. Ordem número do dia dos camaradas. Comando Superior da Guarda Nacional. Da Comar. Perdão. São 4 paginazinhas só. Festa de Santa Bárbara, fornecimento da fraternidade, clubes, festividade, charadas, casamento civil. Normalmente essas pessoas que aparecem no casamento civil aparecem em outros registros também. Nas notas contábeis, juízo dos casamentos. Todos os casamentos são publicados na imprensa oficial, inclusive o meu casamento foi publicado também aqui no Jornal Agora, de Rio Grande. Mas é isso. Tem muita coisa para se pesquisar, para se analisar. Bom, pessoal, aos que ficaram até aqui comigo, eu agradeço. Muito obrigado, espero que tenha servido de alguma utilidade para vocês. E até mais.